ao versículo de número 3. Ou melhor, versículo de número 4. Glória a Deus por essa noite que Deus, glória a Deus, mais uma vez nos concede a sua presença para junto nós louvarmos e exaltarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus pela vida do conjunto que está conosco. Estivemos ali quarta-feira, na Manueliana, atendendo o convite dos irmãos, e hoje eles estão aqui conosco glória a Deus, para juntos adorarmos ao Senhor. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa edificadas é. Poder sentar em nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Meus irmãos, quando olhamos o texto da Bíblia Sagrada, nós vemos que esse texto está escrito em um dos livros bastante conhecidos da Amada Igreja. Este livro é o livro de Ageu. Todos nós sabemos que este livro é também conhecido como um dos livros dos profetas menores. Quando eu olho para o livro de Ageu, eu entendo que este livro ele foi escrito no ano 520 a.C. Este livro ele foi escrito no ano 520 a.C. E quando olhamos para o escritor deste livro, nós percebemos que Ageu ele foi um dos homens escolhidos por Deus. Ageu era profeta. Deus escolheu Ageu, um homem que no significado tinha como meu aniversário ou festivo. Ageu, ele foi escolhido por Deus como profeta para profetizar acerca de Jerusalém e seu templo. Quando eu falo de Jerusalém, eu não estou falando aqui de uma cidade qualquer. Jerusalém, todos nós sabemos que era a cidade conhecida como a cidade do encontro com Deus. Era ali que a glória de Deus estava. Era ali que a glória de Deus se manifestava. Era no templo em Jerusalém que o povo subia para adorar a Deus, para glorificar a Deus. É bem verdade que naquela época o povo ele saía para Jerusalém para sacrificar, para comemorar, para a libertação ou a purificação dos seus pecados. Quando eu falo de Jerusalém, eu estou falando de uma cidade conhecida. Esta cidade era uma cidade que passou por vários reis. E quando eu falo de reis,
eu entendo que vários reis que entrou na cidade de Jerusalém, eles não foram fiéis com Deus, eles não tiveram compromisso com a palavra de Deus. Quando eu olho para o rei Joaquim, a Bíblia vai nos mostrar que este rei, ele começou a degrinir a imagem do Senhor. Ele começou a andar pelos caminhos tortuosos e logo Deus, ele permitiu que Nabucodonosor, ele viesse da Babilônia e levasse consigo aquele rei e algumas pessoas daquela cidade por nome de Jerusalém. Quando eu falo de rei, eu entendo que logo após o reinado de Joaquim, a Bíblia vai nos mostrar que seu filho, por nome de Joaquim, ele também entra nessa elite de reinado em Jerusalém, e logo em seguida ele também começa a transgredir contra a lei do Senhor. Mas a Bíblia, ela sempre nos mostra que Deus levantava rei. A Bíblia, ela sempre vai nos mostrar que Deus, ele sempre levantava homens e confiava naqueles homens para reinar sobre Jerusalém. Na proporção que Joaquim, ele sai do reinado de Jerusalém, a Bíblia nos mostra que Deus, ele levanta Zedequias. Quando Deus levanta Zedequias, a Bíblia diz que Zedequias, ele começa a levar o povo para a prática da idolatria. Ele começa a levar o povo a adorar imagens de escultura. Ele começa a desobedecer a voz de Deus e não estava dando ouvido aos profetas que Deus estava levantando naquela época. Na proporção que ele desobedece à voz do Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele permite que Nabucodonosor, ele saia da Babilônia e volte novamente para Jerusalém. Desta vez, quando Nabucodonosor, ele vem para Jerusalém, a Bíblia diz que ele começa a destruir a casa, ele começa a destruir o templo, ele começa a roubar os utensílios da casa do Senhor, e nesta proporção ele leva também preso os homens daquela cidade. Quando Nabucodonosor, ele entrou dentro da cidade de Jerusalém, a Bíblia vai nos mostrar que desta vez ele veio sem dó e sem piedade, porque quando ele tocou nos jovens, eles não queriam saber. Naquela época, Nabucodonosor, a Bíblia vai nos mostrar que ele começou a matar os jovens, ele começou a matar os anciões, ele começou a matar o povo daquela cidade, e aqueles que ficaram vivos, ele levou preso para a Babilônia, para ser escravo naquele lugar. A Bíblia nos mostra que ao passar do tempo, o templo do Senhor estava destruído, o templo do Senhor estava deserto, e Nabucodonosor, ele vem a falecer. Na proporção que ele falece, Deus levanta Ciro como rei daquela cidade. Ciro era rei da Pérsia. Deus, ele levanta Ciro para governar sobre a Babilônia, e ele consegue levar aquele povo junto dele para construir o templo. Por quê? Porque Deus levanta Jeremias e vai até aquele homem chamado Ciro e diz da seguinte maneira para ele: você tem que juntar este povo, você tem que fazer pregão a este povo para saber quem está disposto a ir à cidade de Jerusalém para construir o templo do Senhor que está destruído, para construir o templo do Senhor que está derrubado, para construir o templo do Senhor aonde não existe mais a presença de Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que Ciro logo obedece à voz do Senhor, e ele agora manda pregar esta palavra para todo o povo da redondeza. O povo começa a pregoar esta palavra para aquele povo,
E a Bíblia diz que vieram os chefes dos países vizinhos. A Bíblia diz que os levitas começaram a se levantar. A Bíblia diz que os sacerdotes da época começaram a se levantar para ajudar na construção do templo em Jerusalém. Observe que a Bíblia vai nos mostrar que quem foram para Jerusalém para construir o templo foram cerca de 40 mil pessoas para ajudar naquela construção. Mas observe que quando o povo ele vai para Jerusalém, a Bíblia diz que aquele povo dá uma parada e faz um acampamento. Na proporção que eles acampam, eles pegam dinheiro e dá para os artífices daquela cidade para ir buscar madeira, para ir buscar materiais para reconstruir a casa do Senhor que estava derrubada em Jerusalém. Agora o povo está indo de encontro àquela cidade, e quando a Bíblia diz que o povo chega, eles começam a levantar o templo do Senhor que estava derrubado, e a Bíblia diz que eles começam a levantar o altar. O altar é levantado, o altar é construído, e o povo começa a levantar muros, o povo começa a levantar paredes, e aquele templo vai sendo reconstruído aos poucos. Mas a Bíblia diz que os homens daquela redondeza em Jerusalém, principalmente os homens do rei chamado Artaxerxes, eles começaram a se levantar contra o povo que estava construindo o templo, e eles começaram a dizer: deixe eu construir o templo junto com vocês, porque eu quero ajudar. Mas a palavra de Deus feita por Jeremias, aquele homem chamado Ciro, era para ir apenas quem ele determinasse que fosse para levantar o templo da casa do Senhor. É por isso que aqueles homens disseram: vocês não podem construir conosco, nós não vamos deixar você construir o templo da casa do Senhor junto conosco. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram revoltados. Aqueles homens começaram a se levantar contra aqueles homens que estavam construindo o templo do Senhor. Eles levaram a mensagem para o rei Artaxerxes, e esse rei ordenou que os homens fossem lá e parasse aquela construção, não na conversa, mas na força do braço. Os homens pararam a construção da casa do Senhor na força do braço, impediram os homens de construir a casa do Senhor na força do braço. Naquele momento o povo começou a se desanimar, o povo começou a querer parar. Nesse momento Deus levanta o profeta